Olá pessoal, Eric DK, fundador da CRC News. Estamos iniciando um projeto, um sonho praticamente, que é a TV CRC News. O que vai ser a TV? Toda semana a gente vai ter uma programação, segunda, terça, quarta, quinta. O conteúdo vai para o YouTube e também vai estar postado na nossa manchete do portal ao longo dessas próximas semanas, ao longo dos próximos meses. E para a gente começar nosso projeto ainda, que está se iniciando, está nas primeiras gravações, a gente vai falar sobre NB Invest. E para falar da NB Invest, ninguém melhor que o fundador da empresa. Seja bem-vindo, Luiz. Ô Eric, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você hoje. Agradeço muito a sua pessoa, bem como ao seu time. E eu vim aqui para tentar passar um pouco do que a gente conhece na área. Tá? E eu estou à disposição para os questionamentos. Legal. Antes da gente entrar na sua especialidade, conta um pouquinho de quem é o Luiz. Deixa a turma ali do outro lado conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco do seu currículo. Eu sou originalmente advogado, empresário, com muito orgulho pai, e atualmente e desde sempre investidor. E como é que um advogado veio parar nesse mundo de mercado financeiro, Luiz? Como é que foi? Em que momento da sua vida deu um clique e falou, cara, eu vou começar a estruturar uma empresa para atuar no mercado financeiro? É engraçado, Eric, porque desde o começo, né, a gente tem, eu, como você, como normalmente as pessoas, tem essa preocupação, se preocupar com investimentos, né? Pô, como a gente vai investir? Qual é o melhor investimento? E durante essa minha trajetória, eu vivenciei muito, né, essa questão de investimentos tradicionais, em banco e toda essa linha. E me chamou muita atenção, porque enquanto eu era advogado, enquanto eu era administrador, empresário e tudo, eu sempre tive essa dor. Pô, onde investir? Foi quando me deu o clique, eu falei, não, peraí, vamos entender um pouco melhor desse negócio e tentar democratizar isso daí, passar para as pessoas de uma forma tranquila, segura, simples, um pouco dessas dores que a gente passou nesse período, né? Uhum. E trazer de uma forma eficiente esse tipo de investimento, né? E que tipo de investimento está falando? Agora a gente vai entrar um pouquinho no core, no principal da NB. Como é que a NB atua e aonde que a NB atua? Falando de uma forma, com uma frasinha que o Leandro, que estava aqui conversando com a gente antes, para onde vocês estão olhando? O que é o diferencial de vocês nesse mercado? Eric, isso é muito interessante, porque para a gente chegar nesse raciocínio que eu vou estar passando para você, foram algumas décadas aí, né, de sofrimento com o investimento tradicional. Uhum. E aí quando a gente surgiu, quando eu pensei, né, a gente chegou e falou, tá, vamos seguir que caminho, né? Vamos continuar no investimento tradicional, não criticando quem faz, né, tá? Longe disso, mas vamos continuar ou vamos dar uma oportunidade melhor, diversificar o meu investimento pessoal e apostar em algumas outras possibilidades. Foi quando surgiu essa possibilidade. A minha natureza ela é extremamente conservadora em termos de investimento e nessa minha trajetória no universo jurídico eu consegui identificar a possibilidade de investir em ativo real, né? Quando surgiu essa possibilidade, eu comecei de uma forma bem tranquila, simples, lenta, eu comecei a fazer esse trabalho. Investi um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso por conta própria, antes da empresa. Exatamente, por conta própria, sempre colocando o meu capital no risco, né? Até para validar o negócio como um todo. Né? E o tempo passou, o tempo ensinou muito a gente, passou muita informação e chegou no ponto que a gente estava maduro o suficiente para disponibilizar para as pessoas, democratizar esse tipo de investimento. Aí, se você me der a oportunidade, a gente até vai discutir um pouquinho mais profundamente o que é o investimento, por que não tem correlação com o investimento tradicional. Tá? A gente vai chegar lá. Mas aí a composição da empresa hoje qual que é? Você tem... A gente apostou muito, Eric, eu particularmente, né, talvez conheçam determinadas matérias, determinados assuntos e tudo.
E a gente trouxe pessoas para o time, né, para a NB Invest, hoje são compostos de 5 sócios, cada um com a sua expertise, com a sua inteligência. Eu achei muito bom isso, por quê? Porque a gente não é nada sem as pessoas do nosso lado, sem as parcerias, sem agregar, um agregando valor ao outro, certo? E nessa linha foi que eu decidi seguir. Eu montar um time que pudesse somar com plural, né? Diversificado. Deixar a coisa bem diversificada e apostar nessa linha para trazer o quê? Para trazer o que é o core do nosso negócio. É atender bem o cliente, cara. O foco nosso é o nosso cliente. Uhum. Tá? E o propósito da empresa qual que é, já dentro dessa linha? A gente tem um propósito de trazer, de agregar valor de uma forma muito transparente e justa para os nossos clientes. Tá? Quando a gente fala em investimento, é muito complicado porque o mercado tradicional ele atua de uma forma, né? E os bancos tradicionais eles têm um modelo de negócio formado e que de uma certa forma não passam o que realmente precisa passar para o investidor. E a gente veio com essa proposta, sabe? De ser transparente. Hoje, para você ter uma ideia, um investidor que queira trabalhar com a gente, ter a possibilidade de visitar o nosso escritório e conhecer os detalhes do nosso investimento, sabe? Até convido o investidor, eventualmente junto com um advogado da sua confiança, para vir aqui entender a nossa operação, entender o que garante o nosso investidor. Diferente do termo lastro, né, que o mercado utiliza, os nossos investimentos ele tem esse perfil de que eles são garantidos de uma forma bem justa, eficiente, clara. Sabe? A gente vai entrar nesses detalhes sobre os produtos. Mas me diga uma coisa, você comentou que vocês hoje atuam dentro de um campo que são os ativos reais. Explica pra gente, Luiz, o que são ativos reais e como é que é essa atuação no dia a dia. Eric, assim, ativo real são todos aqueles bens que não tem nenhum tipo de relação ou de correlação com o mercado financeiro tradicional. Tá? Se você pega, por exemplo, um imóvel, um veículo, ou até um direito autoral, ele não tem relação nenhuma com o investimento tradicional. Uhum. Tá? E o nosso investimento, que ele é garantido pelo ativo chamado precatório, ele tem equivalência com esses ativos, com imóvel, com veículo. Uhum. Tá? Ele é bem próximo disso daí. Mas como é que funciona? Quando eu olho para um ativo real, você deu o exemplo de imóveis, carros, é o quê? É como se eu estivesse comprando parte de um carro, parte de um imóvel, é isso? Ativo real é tudo que se apresenta de forma física nesse plano. Uhum. Tá? É isso que a gente tem. São bens tangíveis, são bens que a economia entende que tem o seu valor de matéria, um valor financeiro de matéria. Entendi. E dentro desse universo, o que vocês então têm como um ativo real são os precatórios, não é isso? Exatamente. Nós temos dentro do nosso escritório, dentro da NB Invest, investimentos que são lastreados, que são garantidos por precatórios. Tá? Uhum. Antes da gente avançar, para a turma que está do outro lado, que nunca ouviu falar esse termo de precatório, o que é isso, Luiz? Traduz para a gente. Diz aí, NB. Precatório não é nada mais do que uma forma, do que o ativo, do que um título que expedido dentro de um processo judicial que lastreia, que fundamenta a dívida do Estado. Tá? Uhum. Então, quando o Estado perde um processo, por X motivos, o Estado, eu digo como um todo, tá? Uhum. Município, Estado e União. Se expede um documento chamado precatório, que é uma promessa de pagamento desse valor dentro de uma determinada fila. Tá? E a gente desenvolveu uma expertise para entender como essa fila funciona, qual é o prazo de pagamento e disponibilizar isso no modelo de investimento para os investidores. Então, resumidamente, o Estado tem uma dívida,
vocês conseguem, então, com a expertise de vocês, monitorar qual a previsão de rentabilidade, qual a previsão de pagamento desse retorno? É assim que funciona? Exatamente. Exatamente. E hoje, mata uma curiosidade minha, qual tem sido a rentabilidade média que vocês têm atingido com relação aos precatórios? Olha, na NB Invest a gente sempre teve uma preocupação, inclusive todo o meu time, fala, pô, mas o que a gente pode trazer de diferente para os nossos clientes, né, para os nossos investidores? E a gente se preocupou de se destacar no mercado no sentido de diminuir o risco do nosso investidor, que é trazendo uma rentabilidade, por exemplo, eu posso dizer para vocês que a gente tem uma rentabilidade fixa de 1,8% ao mês. Quanto? Exatamente, 1,8%, cara. 1,8%? É. Em qual prazo isso? A gente, dependendo dos produtos, tá? Os prazos, eles são definidos por produto. Uhum. Mas eu te dou uma média de 18 meses. Uhum. 1,8%. Me mostra aí no portal de vocês como é que vocês conseguem. Por gentileza, o nosso site, Não, isso aí tem que ser mostrado, mostrar, porque só falado fica solto ao vento. Um pouquinho. Esses são produtos que nós temos disponíveis, tá? São determinadas carteiras, o valor de cota mínima de investimento e as rentabilidades, tá? Então a gente tem rentabilidade de 1,80 ao mês, tem rentabilidade de 2% e de 1,80 aqui nesse caso, tá? Ativo federal. Então isso que essas são as características das nossas operações, né? E dá para ver que tem uma cota mínima ali. Essa cota mínima é o investimento mínimo, então, que o acionista tem que entrar a partir disso? Exato, Eric. O que acontece? A gente veio com uma proposta de agregar a democratização do investimento para o pequeno investidor. Porque hoje, até então, esse perfil de investimento, só os grandes bancos tinham acesso. Vou te dar um exemplo. Não é muito difícil você perceber que as pessoas não podem ou não estão dispostas a correr o risco de investir, por exemplo, 484 mil em um único ativo, que é a forma que os bancos atuam. Eles adquirem esse ativo de uma forma integral e encarteram ou negociam isso no mercado conforme o interesse de cada um. E nós viemos uma proposta de dividir isso em partes e disponibilizar no modelo de cota de 10 mil. Então hoje o nosso investidor ele tem a oportunidade de investir nos mesmos moldes que os bancos investem, com rentabilidade de forma significativa. Até você mesmo chamou a atenção, pô, é 1,80 ao mês? Sim, Eric, é 1,80. Entendeu? E tem a questão de prazo. Você falou que, por ser um precatório, está ligado a uma questão de um processo dentro da justiça. Tem ali uma expectativa de prazo de 12 meses, 18 meses, varia de caso a caso. O que acontece, por exemplo, se estava previsto o pagamento em 12 meses e excedeu isso? O que acontece? Tá. É importante a gente primeiro pontuar a questão, o que envolve o investimento com relação ao risco do nosso investidor. Então hoje o nosso investidor, ele assume o principal risco, que é o do prazo. Tá? Como o investimento é lastreado, ele é garantido por um processo, por um precatório que está no processo judicial, a gente fica submetido aos pagamentos aos momentos de pagamento desse processo. Uhum. Tá? Nós temos uma inteligência para perceber que esse processo vai ser pago, existe uma previsão quase certa de pagamento naquele X período. Uhum. Contudo, ele vai ter que assumir um certo risco com relação ao prazo, tanto de receber antes o valor, como de receber talvez depois. Uhum. Tá? Isso é muito importante enfatizar. Nessa linha, você fala, pô, mas como você rentabiliza isso? Então, até o prazo acordado, vamos supor que você fez investimento com a gente, e a gente combinou uma rentabilidade de 1,80 ao mês por 18 meses. Uhum. Então, durante esse prazo, você vai ser rentabilizado da forma que está combinado, da forma que está acordado, o contrato assinado e tudo mais. Depois desse prazo, você não vai deixar de ganhar se houver a prorrogação desse prazo. Uhum. Tá? Como isso é lastreado num ativo judicial, esse ativo judicial ele é corrigido.
E essa correção desse ativo, ele se dá pela Selic atualmente. Então... E hoje a Selic está 13 o quê? 13,75? Hoje está 13,75. Poxa. Então o índice oficial de correção monetária dos processos tem base a Selic. E não tem previsão, viu, gente, de descer a Selic. Vê aí o Fed nos Estados Unidos, que está puxando também o mundo todo. E falando um pouco, você falou da questão da entrada de 10 mil, mas qual é o perfil do investidor? O que vocês identificaram? Vocês estão há 5 anos no mercado, não é isso? O que vocês identificaram aí nesse período como um perfil médio de investidor? Basicamente no mercado nós temos 3 perfis de investidor, né? O conservador, o moderado e o arrojado. A gente entende, a gente classifica esse tipo de investimento no modelo de conservador e no modelo de moderado, tá? Jamais arrojado, até porque em função dessas rentabilidades o arrojado você consegue talvez um rendimento maior, um risco extremamente maior, tá? Mas o nosso DNA, meu de todo o nosso time, é trazer investimentos seguros para os nossos investidores. Entendi. Esse é o nosso DNA, entendeu? Eu sei que eu tenho alguns trocadinhos pingados aqui e lá, e converso aqui em investimentos tradicionais. E todo ano tem o tal do imposto de renda. Rapaz, juntar isso tudo é uma confusão às vezes. Como é que funciona dentro dessa dinâmica de vocês, dentro dessa dinâmica de precatórios, essa questão do imposto de renda? Tá. Hoje, os nossos ativos, os ativos reais classificados como precatórios, eles têm uma forma de tributação que, havendo um resgate até 35 mil do valor resgatado, incluso os rendimentos, existe a isenção do imposto de renda. Tá? Então isso é muito legal para a pessoa que monta uma carteira de médio e longo prazo. Porque num eventual resgate, se ele resgatar até 35 mil, ele consegue a isenção do imposto de renda sobre o que ele ganhar. Então ele vai rentabilizar 20%, 30% ao ano, isento do imposto de renda. Nossa, que interessante. Gente, a gente, como eu falei para vocês, vamos ter uma série de programas e a gente vai querer sim ir no detalhe, Luiz, nessa questão do precatório, porque eu acho que é um tema ainda pouco comum. Eu acho que para a maioria das pessoas não é um termo ainda muito conhecido. A gente, então, nos próximos programas vai detalhar bastante isso. E pelo que me sopraram aqui também, essa tendência de investimentos em ativos reais, que é onde vocês estão aí fincando uma bandeira, não é algo incomum lá fora, né? Parece que já tem um histórico bastante grande, principalmente nos Estados Unidos. Foi dali que vocês tiraram um pouco aí de conhecimento e também é ali que vocês estão espelhando essa atuação de vocês? Aqui, pra você ter uma ideia, o mercado americano, que a gente pode se espelhar por ele hoje tem como uma referência uma grande parcela da população investe de uma forma efetiva em investimento alternativo. Entendeu? E é significativo isso. Hoje aqui no Brasil a gente está engatinhando nessa área. Tá? Mas para o investidor que tem a característica de diversificar a carteira, eu entendo, né, na nossa experiência, que é importantíssimo ele destinar parte desses investimentos em ativos reais. Legal. Tá? É o momento que a NB Invest está aqui para tentar ajudar, tentar trazer uma ideia de democratização para esse tipo de investimento. Legal. E para a turma que ficou interessada no assunto, ficou interessada em conhecer até um pouco mais, deixa o seu recado, como é que a turma consegue te achar? Eric, o melhor canal que a gente tem hoje é o nosso site, tá? Ele é um site bem estruturado, você tem lá a disponibilização dos produtos conforme os lançamentos vão acontecendo. Dentro dos produtos você consegue identificar as lâminas dele, onde esclarece de uma forma bastante tranquila, didática, tudo que envolve esse tipo de investimento. E a gente tem um time também que a qualquer momento entrar em contato por telefone, por e-mail, independente da forma, até pelo WhatsApp mesmo, você vai conseguir ter um pronto atendimento para esclarecer dúvidas sobre questão de investimento, volume, valor, remuneração, explicar como funciona o investimento, etc.
Bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa da TV CRC News. Te agradeço demais, Luiz, pela oportunidade também de estar dividindo um pouco dos seus conhecimentos. Isso aqui vai ter sequência, como eu falei no início do nosso programa. Toda semana a gente vai ter um quadro Diz aí NB, para ele também trazer um pouco desse mundo. Vamos ter outros temas, vamos falar sobre consultores, vamos falar, como eu falei para vocês, sobre precatórios, sobre várias questões de ativos alternativos. Enfim, a ideia aqui é a gente trazer um conteúdo diferenciado e fiquem muito à vontade para fazer sugestões para a gente também nos nossos canais. Luiz, obrigado mais uma vez e vamos para os próximos programas. Obrigado, eu que agradeço aí e agradeço você, a toda a turma aqui, o staff. Acho que é importante isso. Eu acho que eu gostaria muito de participar dessa, em estar passando um pouco mais de informação para as pessoas interessadas. E a gente está à disposição aí para os próximos programas. Obrigado.